nome é Florencio Henrique Lopes. E aí a gente começou aqui mais ou menos nos anos 85, que aí foi quando o Zé, aqui o avô de Samuel, começou a festejar São Francisco, que a gente festeja todo ano. E aí naquele tempo de 68, por aí mais atrás, sempre as novenas de santo era animada com o pife, né? O pife era quem fazia a festa do santo, da festa. Não tinha negócio de violão, não tinha esse instrumento que tem hoje, esse sofone, essas coisas, não tinha naquele tempo. Aí a festa era animada com o pife, e era muito bonita. Todo mundo gostava de ir para a novena por causa do pife tocando e a zabumba. A inspiração veio com ele aqui. Porque na época, aqui não tinha pifeiro. Não tinha ninguém aqui que tocasse pife. Só tocava quem morava no interior, né? Nos interior, lá no município, que nem eu tinha um primo que tocava. E quando ele começou a novena aqui, ele foi buscar o pifeiro em Orocó. Um pifeiro, aí se ajuntou mais o outro meu primo, aí trouxe para aqui, para fazer a novena daqui de São Francisco. Rapaz, para a cultura de Boa Vista, ela é muita coisa, viu? É muito pesada para a cultura. A banda de pife aqui era o seguinte, e eu tô assim, porque na época, quando nós começamos, era 4 pifeiros, nós éramos em 4, nós tocava 4 pifes juntos, mas aí faleceu 3, só tem eu aqui no município. Já, os outros faleceram, tudinho, todos 3. Aí ficou pesado para mim. Nós participamos do filme Memorial de Maria Moura, em Afrânio. Ali foi uma coisa que a gente não pisava no chão, não, era assim, flutuante. E aí depois que nós fizemos 10 dias, nós trabalhamos no filme lá, Maria Moura, aí quando retornamos, quando pensamos que não, fomos chamados para ir fazer um teste com o maestro da Globo, para ver se a gente passava no teste. Se a gente passasse no teste, a gente ia fazer 5 músicas para o filme, eu e tu e eles. Aí sei que nós fomos para o Grande Hotel em Juazeiro, da Bahia, aí lá entramos no estúdio 1h da tarde, mais ou menos, e saímos 6h da noite. Mas na hora que nós saímos aprovados. O maestro aprovou, né? Aí de lá nós fomos para o Salitre, que era onde estava o acampamento do filme, no Salitre. Ah, Maria, é um prazer grande. Eu tenho um grande prazer em tocar. Aí a gente, naquela época, quando começou, a gente não tocava esse negócio de forró, de música de Luiz Gonzaga, essas músicas antigas, mais antigas, ninguém tocava. Só o toque era os benditos da igreja, né? Era levado pelos benditos da igreja. Hoje não, hoje a gente já toca um forrozinho, já anima mais o negócio. Meu nome é Samuel de Nascimento Araújo, sou neto de seu Zé de Liotério, fundador da banda de pífano Raça Negra Boavistana, e faço parte, né, dessa cultura do pífano desde os 3 anos de idade. É um pouco até engraçado falar da minha história, porque eu sou o neto, né, os filhos do meu avô, nenhum se interessaram assim fortemente, igual me interessei pela banda de pífano. E quando eu ainda estava na barriga de minha mãe, meu avô já falava, esse vai ser da banda de pífano. E eu desde de pequenininho, desde quando eu nasci, meu avô tocava o pífano do lado de minha mãe, para mim ouvir o som do pífano. Aos 3 anos de idade, quando eu comecei a engatear, correr, ele tinha uma zabumba, né? A zabumba antigamente era feita de braúna grande. Eu ficava em pé do lado da zabumba e ele pegando na minha mão para mim aprender a tocar, para aprender o ritmo. E
Por incrível que pareça, eu aos 3 anos de idade aprendi, né, a tocar o bendito, que era um ritmo mais calmo de se tocar na época, e já começava a andar com a banda de pífano. Onde a banda de pífano ia, meu avô me levava e todo mundo achava engraçado, eu pequenininho com a farda, mas desde os 3 anos de idade, eu já vou completar 32 anos de idade, que faço parte, né, dessa cultura, e me sinto feliz por fazer parte de um grupo cultural aqui em Santa Maria da Boa Vista, que é uma resistência cultural. Não por só ser a única banda de pífano aqui no Vale do São Francisco, mas sim pela história que meu avô carrega, né, pela história que a banda de pífano vem carregando até hoje, através das festas de novenário, diversos eventos culturais de grande importância cultural no estado de Pernambuco e até fora a gente já foi. E para mim é uma gratificação muito grande fazer parte e pretendo levar, até quando Deus quiser me levar da terra, eu vou levar, que faz parte, né? Eu não costumo dizer que eu faço parte da banda de pífano, eu costumo falar que a banda de pífano é a minha vida, então não tem como eu viver sem estar no meio da banda de pífano. Bom, ver a banda de pífano viva hoje, para mim, como é que eu posso falar, de uma forma, eu acho que é uma vitrine cultural, sabe? É um espelho, eu acho que é um grupo que outros grupos culturais se espelham na banda de pífano, por toda a sua história. Às vezes a gente vai tocar num novenário, seja num município vizinho daqui, a gente chega lá, todo mundo recepciona a gente como se a gente fosse íntimo, mas isso é por conta da história que a banda de pífano carrega, levando o nome da cidade para fora, e isso é gratificante. A gente participa de eventos em universidades que a gente vai, chega lá, fica todo mundo leigo. Quando a gente entra em ação, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer conhecer. E aí, quando eu começo a contar a história, a gente já conhece a história de vocês. Eu vou tocar aqui um dos primeiros ritmos que eu aprendi na zabumba, que foi o ritmo do bendito, né? No mundo musical, né, muita gente não conhece, ritmo do bendito, mas é uma forma de falar quando a gente se trata de banda de pífano, né? O ritmo simples, mas que faz parte da essência, foi onde eu comecei. Então, eu acho que isso é o que como é que diz, me faz querer viver mais a cultura. Além da banda de pífano, quem me conhece sabe que eu vivencio vários tipos de grupos culturais, faço parte do grupo cultural Irmandade, que também aprendi a amar através de amar a cultura do pífano. E eu me espelho muito na banda de pífano, eu acho que tem muitos grupos que se espelham também. Eu acho que isso faz parte da importância cultural aqui em Santa Maria da Boa Vista. A banda de pífano Raça Negra Boavistana, que foi criada por José de Leotério, hoje, com certeza, sem dúvida alguma, é um dos grupos mais importantes daqui da nossa cidade. O maior desafio, eu acho que, é como o seu Florencio falou, é um desafio que a gente está vivenciando agora, nesse momento, é encontrar pessoas que têm interesse com a banda de pífano em aprender. Né? A gente tem muita gente que acompanha, muita gente que conhece o nosso trabalho, mas são poucos mesmo. Acho que a gente for contar de 10 pessoas, a gente tem 2 ou 3 que tem o interesse de aprender a tocar o pífano, que chega aqui em casa e pergunta como é que é feito o pífano, como é que é tocado os ritmos, da onde que se criou, qual é a história do pífano. Então eu acho que isso é algo que a gente vem debatendo dia a dia para que a gente consiga fortalecer e a vontade da gente, além de continuar com a história da banda de pífano, é que surjam mais bandas de pífano aqui em Santa Maria da Boa Vista. Eu sei que é difícil, né? A garotada jovem hoje em dia não pensa mais nessa cultura mais raízes, mas a gente vem batendo, a gente tem um projeto, né? Pífanos do São Francisco, onde a gente leva a história do pífano, a vivência do pífano, como é feito para as escolas, para as crianças aprenderem, e graças a Deus isso, a gente conseguiu descobrir alguns talentozinhos que ainda os pais, né, por questão religiosa, não aceitam, mas a gente viu que a gente antes não via o talento, e quando eu escutei uma criança de 6 anos tocando pífano perfeito, aquilo é emocionante para a gente, porque até então a gente não sabia se aqui em Santa Maria ia ter alguém que sopra o pífano. E depois que meu avô faleceu, né, foi uma pancada para a banda de pífano, porque Florencio era sempre o segundo pifeiro, meu avô o primeiro pifeiro.
E é muito importante ter os dois pifeiros. E até então a gente não conseguiu uma pareia, né, que a gente chama de pareia, para tocar com o seu Florencio. E o seu Florencio, graças a Deus, está bem, está com saúde, está continuando a cultura, continuando essa história da banda de pífano, mas a gente precisa muito ainda que encontre mais gente que possa querer participar da banda de pífano Raça Negra Boavistana. A gente foi para um encontro de pifeiro na cidade de, se eu não me engano, de Carpinas, isso, Carpinas, e foi? Isso, Carnaíba, desculpa, Carnaíba. E quando a gente chegou lá, que a gente viu mais de 80 grupos de bandas culturais, de bandas de pífano, e a gente viu que a gente era bem diferente, não totalmente. A história, todo mundo era banda de pífano, mas o estilo musical. Então, quando a gente foi lá, que a gente tocou o nosso estilo, igual a gente ficou admirado com o estilo das outras bandas, muitos vieram falar pra gente, vocês são únicos. Por quê? Várias bandas lá têm o mesmo estilo, o mesmo jeito de tocar, o mesmo jeito de musical, instrumental, e a gente tem um jeito totalmente diferente, que a gente nem imaginava isso. A gente tocava Asa Branca, tal, e a gente chegou lá, que foi ouvir as outras bandas de pífano tocando a música Asa Branca, é totalmente diferente, é tanto que o seu Florencio até tentou soprar com outro pifeiro lá, e eu senti a diferença do rapaz, é muito diferente. Então a gente é único. Ele disse, vocês devem continuar com a cultura de vocês, porque vocês são únicos, não tem outra banda igual a de vocês, até pelo nome, né? Eu posso contar também, que eu queria falar um pouco do nome, Raça Negra Boavistana. Algumas pessoas me perguntam, é porque a gente é negro? Mas não. Meu avô me contava, né? Chegou a contar isso diversas vezes, que a banda de pífano, quando ele começou, não tinha nome. E quem batizou, que deu o nome, foi Frei Paulo, né? Em uma das romarias de novenário, que a banda de pífano acompanhava, né? Frei Paulo. Frei Paulo, um dia olhou para meu avô e a banda já tem um nome? Não. A banda toca na beira do Rio São Francisco. A banda, para quem não sabe, a banda, nós todos somos famílias, né? Na banda, na época, era sobrinho, primo, e tudo negros. E aí, Frei Paulo olhou e disse, a banda já tem um nome, é Raça Negra Boavistana. E dali meu avô batizou o nome e está até hoje, né? Para quem não conhece como surgiu o nome da banda de pífano, e é por conta disso, né? Algumas pessoas chegaram a perguntar se era por conta da banda Raça Negra, né? A banda de pagode. Eu disse, não, faz parte da história da banda de pífano, que a banda de pífano surgiu para abrilhantar, né, as noites de novena, os festejos de novena, e numa certa noite, Frei Paulo, acompanhando a banda de pífano, perguntou, não tinha nome, e aí ele batizou o nome, Banda de Pífano, Raça Negra Boavistana. Bom, hoje eu trabalho com a música, né, além de cultura, trabalho na área musical, com bandas, e me tornei percussionista, não sou formado, eu sou aquela formação de cabeça e estudo em casa, né, através do meu avô. O meu avô, eu vou dizer que a família, né, eu posso falar assim, a família é importante para o nosso futuro. O meu avô, mesmo eu criança, sem saber de nada, botou na mente que eu ia ser um músico da banda de pífano, e através dele, por conta dele, né, hoje eu trabalho com música, hoje eu ensino a tocar, hoje eu aprendi muito, tipo, não com professores, eu aprendi com ele, né, muitos estilos musicais que meu avô, na simplicidade dele, eu aprendi com ele. Eu comecei, o primeiro instrumento que eu comecei foi os pratos, instrumento de marcação, para mim aprender o tempo da música, né? Depois, quando ele viu que eu já tinha aprendido, eu passei para a caixa, na banda de pífano, só que, tipo, eu era incutido pela zabumba, né, que foi o meu primeiro instrumento que eu toquei. E aí ele disse, Samuca, tenha calma, que tinha meu primo Nego Bal, que tocava na zabumba, ele disse, tenha calma, você um dia vai crescer, que a zabumba era pesada, você vai tocar na zabumba. E eu agoniado, quando a banda parava de tocar, eu ia para a zabumba. E aí, quando passou o tempo, né, Nego Bal teve que se afastar um pouco, e aí meu avô disse, você vai para a zabumba agora. Eu fiquei feliz demais, que era o instrumento que eu almejava tocar, e dali eu aprendi, quando eu peguei na zabumba, aí fui estudar ritmos, levadas, através dele me falando, ó, tem um baião, e eu, o que é baião? Vou para a internet pesquisar o que é baião, para os livros na época, na escola, perguntava muito aos professores que ritmo é esse. Aí tinha shot, tinha um chachado, e aí eu fui aprendendo, e graças a Deus hoje eu consigo ganhar um dinheiro com isso, né, através dele, e meu avô me ensinou tudo. Os outros instrumentos de percussão foi natural, ou seja, meu avô me ensinou, né, me fez brotar o talento, que eu não sabia que eu tinha, né, o gosto pela música. E o talento Deus me deu, e aí eu fui aprendi. Hoje eu acho que
É poucos instrumentos que eu ainda não tive contato de tocar, mas eu acho que se eu pegar, eu consigo tocar alguma coisa. Mas na maioria dos instrumentos percussivos, que são muitos, eu já toco bem, graças a Deus. Não sou aquele músico grande, né, mas eu sei tocar. E sou grato a isso, sou grato a ele sempre. Em todas as escolas que eu vou, que às vezes os alunos vêm atrás para me falar, eu tenho que falar disso, porque quando se fala, conta a sua história, eu tenho que contar a história do meu avô primeiro, porque fez parte da minha história, né? Graças a Deus, hoje eu já tenho um filho e meu menino também já vejo que ele vai ter talento para tocar, então tá no sangue, tá na família, e eu sou grato demais a Deus e ao o grande mestre, como eu chamo, meu avô José de Leotério. E aí a banda de pífano, como é mesclada de ritmos, né? Aí vem baião, vem o shotzinho, né? O chorado. Chachado. E o shot tradicional, o arrasta-pé. De junho, né? Não pode faltar o arrasta-pé de quadrilha junina. Esse é um dos ritmos, dos ritmos que a gente toca na banda de pífano. E tem também o samba, que o samba na zabumba é um ritmo que é diferente, né? Porque a gente consegue colocar dois instrumentos em dois ritmos, né, diferentes na zabumba, para poder criar o ritmo do samba.